Olá, seguidores do Giro Serra, olá a todos que nos acompanham no Giro TV News, canal 13 via Speed Fiber. Eu sou Gabriel Barbosa, estamos aqui começando mais uma edição do Giro Entrevista e no programa de hoje nós estamos recebendo aqui o Matheus Taisen, que é piloto de automobilismo petropolitano, já tem títulos aí na carreira e vai conversar e bater um papo aqui conosco sobre essa carreira bonita que ele já vem traçando no esporte. Matheus, seja muito bem-vindo. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer estar com vocês aqui. Conversar um pouquinho, né? Poder compartilhar com vocês as minhas experiências aí no automobilismo é sempre um prazer. E, Matheus, conta pra gente como é que começou essa história, então, essa vontade mesmo de ir para o automobilismo, de seguir essa trajetória. A gente sabe que, principalmente no Brasil, há um custo muito grande para você se manter e conseguir disputar competições de automobilismo e tudo mais. Então, conta pra gente como que começou e as dificuldades ali iniciais mesmo no início ali da trajetória. Então, esse sonho, né, de automobilismo, ele começou quando eu era muito novo ainda, uma criança bem jovem ainda, né? Quando meu pai me apresentou, né, o esporte, a primeira corrida de automobilismo que eu assisti na minha vida, eu me lembro até hoje, foi uma corrida de DTM, que é uma competição na Alemanha, né? Foi em 2001. E ele me mostrou os carros, me dizia quem eram os pilotos, né? Essa é a tal equipe e tal. E aquilo ali, naquela primeira vez, né? Aquele primeiro contato que eu tive com o esporte, eu fiquei fascinado, né? Com a velocidade, com a beleza dos carros, né? Com a técnica que os pilotos demonstravam. E daquela corrida, né, de 2001, eu quis continuar acompanhando o campeonato. Mesmo muito novo, eu sempre pedia para meu pai ligar no canal correto lá que transmitia. E dali iniciou, né, esse sonho. Depois comecei a acompanhar a Fórmula 1, a Fórmula Indy também, que sempre foi a minha categoria favorita, foi a Fórmula Indy. Eu comecei desde lá de trás a acompanhar. E dali para frente o sonho de ser piloto, né, já surgia. Mas vindo de uma família de baixa renda, eu nunca tive a possibilidade de iniciar no kart, né? Que o kart é o primeiro passo para o piloto, iniciar no kart, fazer seus campeonatos júnior, né? Enfim, para você realmente ter a iniciação ali no esporte. Mas apesar do kart ser a base do esporte, ele já é caro, né? Já é uma competição que você gasta muito dinheiro. E vindo de uma família de baixa renda, eu não tive essa possibilidade. Então, por muitos anos, esse amor pelo automobilismo ficou através das televisões mesmo. Sim, aí foi um período ali mais relacionado a acompanhar mesmo o esporte. Exato. Até você conseguir ali realmente migrar para a carreira de piloto. Isso. Então foi um período ali, primeiro de paixão, digamos assim, né? Uhum. De acompanhar, assistir o automobilismo, que é muito popular no Brasil nessa questão mais de acompanhar, né, de fã. Acredito que principalmente o Ayrton Senna popularizou muito isso. Uhum. E aí depois que você conseguiu iniciar a trajetória. Isso, para a população, assim, para os jovens brasileiros que gostam de automobilismo e que não têm muitas possibilidades, né? Todos nós, né, dessa época para frente, dos anos 90 para frente, muitos já tiveram contato com os videogames, com Sim. coisas assim, e a gente aprende a gostar de corrida, de carros também através dos videogames, e isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque quando eu não tinha possibilidade financeira para competir no kart, eu, por outro lado, já comecei ali um pouco mais para frente, próximo ali dos meus 12, 13 anos, a começar, né, a participar da simulação em si, né, de alguns simuladores que têm um valor um pouco mais abaixo e te permitem pelo menos participar de corridas um pouco mais organizadas dentro desse âmbito de simulação, né? E isso me ajudou muito, realmente, nesse período em que eu não podia ingressar realmente no automobilismo, eu fiquei muito realmente nessa questão de assistir a todas as corridas, assim como Sim. faço ainda hoje,
E essa questão também dos videogames, a gente joga muito jogo de corrida e tal, e isso vai só aumentando o sonho, né? Aumentando mais ainda a vontade de participar do esporte, né? E conta pra gente, então, quando que você conseguiu participar da sua primeira corrida, conseguiu realmente adentrar ali no ramo e hoje já com um certo sucesso consolidado, futuramente creio eu que estará até na Fórmula 1, quem sabe, mas conta pra gente então, como que foi esse início? Então, eu diria que o primeiro passo em direção a buscar um profissionalismo nesse esporte se deu através de, vamos dizer assim, existem competições no automobilismo virtual que são competições mais sérias, competições em que existem prêmios, existe uma mídia grande, né, por trás daquele campeonato. Então, eu diria que eu ingressei realmente através disso, né, eu pude equipar com um simulador ainda que básico, mas consegui equipar um computador, enfim, para poder participar de campeonatos, vamos dizer assim, semi-profissionais no automobilismo, né? No iRacing, que é o simulador principal, né? No automobilismo mundial, né? Comecei a participar do iRacing e fiquei por muitos anos participando ali. O que me deu muita noção de técnica, né? De como você deve entrar numa curva, como você sai dela, como você freia, como você faz o ponta-ataque, enfim, várias técnicas, né? Que você consegue aprender no simulador. E dali consegui, né? Ir me desenvolvendo com alguns bons resultados. Mas a carreira só se transformou para o automobilismo real tem pouco tempo. Para falar a verdade, esse é o meu segundo ano ainda no automobilismo real. Eu fiz a minha estreia na Fórmula V Open no ano passado, que nós conseguimos trazer o título, né? E esse ano é o meu segundo ano já na Copa CPA de Fórmula V, que é um nível acima. Então, ainda está bem recente ainda essa transição do simulador para o real. Então, você fez um caminho diferente da maioria. Como você falou, a maioria começa no kart, fazendo até uma analogia com o futebol, né? Eu costumo dizer que o kart é a categoria de base ali para o automobilismo. E você fez um caminho diferente, traçou um caminho diferente, né? Sim. Que é iniciar ali nos simuladores, que financeiramente acaba sendo um pouco mais viável, né? E aí, posteriormente, indo para o automobilismo real. Pois o simulador, você, vamos dizer assim, com um valor bem baixo, baixo que eu digo assim, no máximo ali R$2.000, no máximo, isso é um valor baixo até. Você consegue um simulador de entrada. Agora, um campeonato de kart a nível profissional, mas júnior, você vai gastar ali mais de 5 mil, próximo até 10, se bobear. Dependendo da sua necessidade, né? Por exemplo, existem equipes de kart que tem vários jogos de pneus, gastam uma fortuna e quem tem mais equipamento está mais na frente no grid. Então, para você ser competitivo realmente no automobilismo real, você tem que ter um investimento muito grande. E realmente o simulador era o que era viável, né? Eu não tinha outra opção. Então, era justamente o que eu podia fazer. E foi assim que iniciou, né? Iniciou tudo isso. E já tinha essa bagagem do videogame, né? Que ajudou no simulador também. Sim, com certeza. Todos nós, né, jogamos Gran Turismo desde pequeno. Temos alguns, já nascemos ali, vamos dizer assim, com boas noções, né? De como funciona o carro, enfim. E aí foi tudo um avanço, né? Começou com os videogames simples, depois passou para o simulador, e aí depois a gente deu esse salto pro real, né? Pro profissionalismo em si. Mas realmente é a forma que eu consegui, né, de praticar o esporte que eu amo. Infelizmente é um esporte muito caro, como você falou. Apesar de estar participando hoje em dia, é muito difícil ainda hoje, né, essa participação. Eu conto com apoiadores, patrocinadores, e ainda assim ainda fica apertado o orçamento. Mas até o momento tem caminhado, né? Tá funcionando. E você comentou, inclusive aqui no início da nossa conversa, no passado você ganhou a Fórmula V Open. Isso. Você esperava que logo na sua primeira competição profissional no automobilismo real você já sairia vencedor? Como é que foi isso? Como é que foi a sensação? Então, eu diria que
Eu fiz um treino livre antes, né? Antes de começar esse campeonato da Fórmula V Open. Fiz um treino livre na mesma pista que a gente compete, no mesmo carro, enfim. Eu saí de lá realizado por realizar o meu sonho, né? Me senti muito feliz. O resultado do treino foi bom, muito produtivo, mas você não... Como foi a primeira vez que eu fiz, eu não tinha muito parâmetro, saber se eu podia ter ido muito mais ou se eu fui bem e tal. Então, assim, chegando para a primeira corrida, no início ali do ano passado, eu não sabia quem eram os outros pilotos, porque poderiam chegar um piloto lá que tinha, apesar do Open ser para pilotos iniciantes, mas é iniciantes nos carros, né? O pessoal que já começou no kart pode competir. E eu não tinha experiência nenhuma de kart, zero. Não tinha feito nenhuma corrida oficial de kart na minha vida. Então não sabia se poderia chegar um piloto lá que, sei lá, tinha ganhado algum campeonato júnior, algum campeonato de iniciante, e o que isso já te dá uma bagagem grande, né, com relação a mim, que em comparação a mim que não tinha basicamente nada, só o simulador. Então eu cheguei lá sem esperar muito. Sinceramente, eu conversei com meus pais por várias vezes, falando, olha, eu estou realizando meu sonho, eu vou chegar lá e vou fazer o que der para fazer. Sim. Não vou me colocar muita expectativa, muita pressão, porque não é uma coisa nova, né? Apesar de já amar o esporte, já acompanhar por muitos anos, é uma coisa nova, né? Você praticar é totalmente diferente do que você assistir, do que você no simulador, enfim. Com certeza. Então eu cheguei lá realmente sem muita pressão, sem muita expectativa, mas no primeiro treino livre eu já fiz o melhor tempo com 1 segundo de vantagem para o segundo colocado. Então eu já pensei, já cheguei no primeiro treino. Tem um futuro aqui, né? Deu um bom resultado nesse primeiro treino. Então, quer dizer que vamos aguardar. Mas naquele momento eu me recordo que eu já fiquei assim, caramba, eu acho que a gente fica eufórico, né? Sim. Fica eufórico. E treino é treino, corrida é corrida, mas a gente fica naquela euforia de, eu acho que tá acontecendo melhor do que eu esperava. E aí na classificação, né, no Qualify, eu consegui também a pole position daquela primeira corrida. Foi uma diferença de meio segundo. O segundo colocado acabou melhorando um pouquinho, né? E depois veio a corrida. A primeira largada, a primeira volta de apresentação, né? Nunca havia feito nada parecido no real, né? E foi uma corrida muito emocionante. Eu liderei de ponta a ponta, mas o segundo colocado esteve colado comigo por todas as voltas. Eu tive que defender muito, que ele vinha numa crescente na prova. Né? No primeiro treino eu fiquei 1 segundo na frente, no Qualify já ficou meio segundo. Ele veio melhorando, né? Mas consegui segurar, né, a liderança e acabei vencendo na prova e me surpreendendo, realmente, como eu te falei. Eu não imaginava que seria um sucesso, assim, que seria a vitória, né? Eu imaginava que, assim, se eu fizer um campeonato bem regular, tipo, 2º lugar, 3º lugar, de repente na última etapa dá para brigar pelo título, mas realmente não imaginava que a vitória viria na primeira. Então me surpreendi e surpreendia muita gente também. E agora, devido a esse título, você foi para uma categoria acima, não é isso? Isso aí. No ano passado, no Open, eu venci essa primeira etapa. Acabei vencendo a segunda etapa também, com a pole position da segunda etapa. E para a última etapa eu poderia chegar somente na segunda colocação, que era uma posição bem tranquila de chegar. Eu fiz a pole position para a terceira etapa também, mas a batalha pela vitória nessa terceira etapa ficou muito acirrada. O Gabriel, que era o segundo colocado, estava bem agressivo, buscando a ultrapassagem em vários momentos, e eu preferi dar uma recolhida, deixar ele levar para eu levar o título, que era o mais importante. Sim. Não somente por ser o campeão, né, mas também porque o campeão levava um prêmio, que era um desconto de 50% para o campeonato que eu estou hoje. Ah, legal. Então o título foi o que me permitiu estar na pista hoje, né? Então realmente naquela última etapa do Open, eu dei uma segurada. O importante era garantir realmente o campeonato, né? E então, passado para esse ano, né, na Copa CPA de Fórmula V, já é um campeonato mais acima, em que a gente compete com pilotos bem experientes. Existem pilotos com experiência internacional, inclusive, nessa competição que eu estou participando.
pilotos de variados estados, né, de variadas experiências, de variadas histórias. Né? Eu sou um dos mais jovens ainda. E até o momento temos um bom sucesso dentro dessa temporada. Né? Atualmente estamos na liderança do campeonato, com 2 vitórias, né? E alguns pódios aí nessa temporada. E né, estamos aí a terceira etapa foi realizada nesse último mês. Temos um hiato grande, uma pausa grande no campeonato, então dá para estudar bastante, trabalhar bastante para retornar para a quarta etapa buscando a vitória, né? E você faz isso, você fica vendo vídeos das corridas, tanto seus quanto dos concorrentes, fazendo esse estudo estratégico mesmo, realmente, para quando chegar na corrida você ter ali certa noção, certa estratégia a ser utilizada? Sim, com certeza. É muito importante você estudar seus adversários, né? Assim como no futebol a gente vê os treinadores assistindo os outros jogos, né? Os outros times, né? O time que ele vai enfrentar a próxima semana, ele já está assistindo. Nós fazemos também a mesma coisa. A gente estuda de etapa por etapa para saber onde cada um melhorou e onde a gente tem que melhorar, né? Procedimento de largada é muito importante, você conseguir largar muito bem. O autódromo que a gente participa, né, que é a Copa CPA, que é lá em Piracicaba, é um autódromo que é meio travado, então é muito difícil de realizar ultrapassagem. Então, o procedimento de largada é muito importante, porque na largada muitas vezes é onde se realizam o maior número de ultrapassagens. Então, o estudo é grande. Além do treino contínuo também no simulador, que o simulador segue a vida do piloto para sempre, né? Sim. Desde os não profissionais até os profissionais, todos eles treinam em simulador. Mas os estudos continuam aí semanalmente, pelo menos, né? Buscar melhorar a cada dia. Até quando tu tá de folga, tu tá trabalhando, né? Com certeza, exatamente. Sempre buscando aprender alguma coisa, pegar uma dica com um piloto de uma outra categoria. Isso acontece muito. A gente tem pilotos que já passaram por essa categoria, que estão em outras, e a gente sempre pede, dá uma ajudinha no setup, no ajuste do carro, o que tem que fazer em tal curva e tal, e a gente vai buscando melhorar e chegar na próxima etapa o mais competitivo possível. E, Matheus, eu já conversei aqui com outras personalidades, né, de Petrópolis que foram para fora, fizeram algum tipo de coisa, seja no esporte, na música ou qualquer outro tipo de área. E eu queria saber de você também isso, porque às vezes muitas pessoas não têm essa dimensão, né, do quão importante é ter alguém de Petrópolis conseguindo destaque nas mais variadas áreas e levando o nome da cidade para o restante do Brasil e para o mundo, né? Recentemente nós tivemos, por exemplo, o conclave, né, que elegeu o novo Papa, e nós vimos uma irmã de Petrópolis no Vaticano durante o conclave falando sobre. Então isso mesmo já foi algo que levou o nome da cidade para o mundo todo. Exato. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre a importância realmente de levar o nome de Petrópolis para fora. Pois é, esse exemplo que você citou é muito importante, que é uma decisão histórica, né, um acontecimento histórico, e a presença dela lá representando a cidade realmente é algo... pouquíssimas cidades brasileiras, eu acho que podem dizer que já tiveram, né, uma representante lá. E eu acho que para todos os esportes, para tudo, realmente... você ter um apoio da sua cidade e você poder representar a sua cidade no exterior, principalmente, é algo importantíssimo, né? Inclusive, o prêmio desse ano, né? A premiação para o campeão desse ano da Copa SCPA de Fórmula V é uma participação na NASCAR europeia. Olha só. E é uma coisa que justamente vai levar mais uma vez o nome da nossa cidade para o exterior, caso eu consiga vencer esse título. Nós já estamos perto desse feito, lideramos o campeonato com 20 pontos de frente. Então existe a possibilidade sim de levar a nossa cidade para a França, né, que o treino, essa etapa vai ser realizada na França. Sim. E é muito importante. E você também ter o apoio da cidade, né? Se uma cidade te apoia, se pessoas te apoiam, você leva elas junto com você nos seus sucessos. Sim. Então
Já é para mim um prazer poder representar muita gente e representar a minha cidade lá em São Paulo na Fórmula V, e imagino que seria maior ainda, né? Representar a nossa cidade lá na Europa também nessa participação na NASCAR, que é uma grande categoria. Sim. É muito popular, não tanto no Brasil, mais no exterior, mas a NASCAR é extremamente popular, né? Jogos de videogame, inclusive da própria NASCAR, por exemplo, fazem estrondoso sucesso. E eu queria saber a sua opinião. Eu entro num debate, eu gosto de entrar nesse debate às vezes, né? Com os meus amigos, com os meus colegas, eu costumo falar um pouco sobre de esportes que poderiam eventualmente estar nos Jogos Olímpicos, né? Eu acho que o automobilismo, talvez representado pelo kart, não sei, seria de repente uma categoria interessante de estar num evento dessa magnitude. Queria saber a sua opinião. Eu acredito que, assim, é uma pergunta excelente, primeiramente, uma pergunta excelente. Eu, que sou fascinado por esporte, não só pelo automobilismo, eu já fui atleta de hóquei no gelo, inclusive, aqui no Brasil. Já disputei um campeonato na Argentina, lá em Ushuaia, em 2019, inclusive. Antes de buscar esse profissionalismo no automobilismo, eu já passei por vários esportes. Que legal. Já joguei basquete, já joguei beisebol, já joguei hóquei no gelo, enfim, variedade de esportes. Então eu sou realmente um amante dos esportes, uma pessoa que está sempre assistindo, né? Inclusive no hóquei também, nós estamos agora nas finais da NHL, que é a Liga Norte-Americana de Hóquei. Então, além de treinar no simulador, eu tento conciliar com assistir os jogos, que é a fase final nos playoffs, né? Então é um assunto que me agrada muito, né? Eu acredito que, assim, se existe uma possibilidade do automobilismo ser um esporte olímpico, eu imagino que seria algo que deveria ser algo bem puro, né? Imagino que o kart seria talvez a única opção. Eu nunca fui um grande fã de kart. Eu não iniciei no kart, como já comentei com você, mas sei que vamos dizer assim, mesmo sendo o início, é uma coisa, é muito físico. É muito mental, mas muito físico. O esforço físico que você faz é muito grande. Você precisa estar sempre ali no seu melhor, né? Você está sempre se movimentando. As pistas de kart geralmente são muito rápidas, com muitas curvas. Não tem muito tempo para você relaxar. Eu tenho vários amigos pilotos de kart que compartilham isso comigo. Então, eu acredito que se o automobilismo fosse um esporte olímpico, deveria ser representado a partir do kart, porque dali para frente começa a ficar muito técnico, começa a ficar muito mais o carro do que é no kart. No kart, os karts geralmente são mais iguais, talvez. Nos carros começa a ficar um pouco mais técnico, e aí eu acho que já foge um pouco, né? Apesar de eu gostar mais dos GTs, dos Stock Cars, eu acho que se fosse um esporte olímpico, eu acho que deveria ser representado pelo kart. Mas apesar de que acho que onde o automobilismo está nesse momento, eu acho que tá bom. Eu vou dizer que eu não incluiria. Não buscaria uma inclusão do automobilismo no esporte olímpico, porque os atletas olímpicos têm o seu valor, que são, a grande maioria dos esportes olímpicos são totalmente diferentes do automobilismo. Muitos deles usam equipamentos alheios ao corpo humano, né? Existem, enfim, na Olimpíada de Inverno, por exemplo, existe o bobsled, que tem o trenó, que usa máquina, enfim. Mas eu acho que o automobilismo está num bom local onde ele está agora, entendeu? Consegue caminhar tranquilamente com as próprias pernas. Exato, exato. Acho que não tem necessidade de a gente se tornar um esporte olímpico. Acho que não agregaria talvez muito para o automobilismo, e talvez deixaria de lado, tiraria uma vaga de outros esportes que talvez deveriam estar. Entendi. E não estão, né? E Matheus, assim, eu não sei se você é assim também, mas acredito eu que até as pessoas que estão nos acompanhando, todo mundo já acompanhou pelo menos o básico de automobilismo, seja através da Fórmula 1, da Fórmula Indy, da própria NASCAR, Stock Car, enfim. Eu observo que a partir do momento que a pessoa se aprofunda e começa a acompanhar muito o automobilismo, ela acaba acompanhando de tudo em determinado momento. Então ela começa vendo Fórmula 1, que eu acho que é o que é a porta de entrada para a maioria das pessoas, né? E depois ela vai
para NASCAR, para Fórmula Truck, para Fórmula Indy. A Fórmula Truck, inclusive, eu acho super interessante. E depois vai pro automobilismo de motos, né? MotoGP, enfim. Eu queria saber se você é assim também. Óbvio que hoje você é um profissional estabelecido no automobilismo, você não tem mais o mesmo tempo para acompanhar tudo, mas eu acredito que em determinado momento você acompanhava bastante coisa. Sim. Eu diria que quando eu tinha os meus 17, 18 anos, foi o momento ali em que eu mais acompanhei, né? Eu acompanhava das maiores categorias, acompanhava, só para citar algumas, como você já comentou, a Fórmula 1, a Fórmula Indy, a NASCAR, a IMSA também acompanhava, o Mundial de Rally também, que é o WRC, sempre acompanhei. Inclusive o WRC, quando eu era bem novo, eu ia até a casa do meu tio, que ele tinha TV a cabo, e eu não tinha ainda, né? Eu ia até a casa do meu tio só para ver passar na televisão o Mundial de Rally, porque era o único acesso que eu tinha para aquilo, né? E eu gostava muito, era na época que tinha aquele Subaru azul, né, uma empresa azul, e eu era fascinado por aquele carro, era fascinado pelos pilotos, eu gostava do Peter Solberg, que era o piloto da época, e eu realmente queria acompanhar de tudo. Hoje em dia, como você falou, não tem muito como. Muitas vezes que eu estou na pista, está rolando as competições no mundo afora, mas nos fins de semana eu estou sempre acompanhando a IMSA, a Fórmula Indy, a Fórmula Truck. Realmente, como você falou aqui, inclusive é uma competição totalmente diferente. Muito diferente. Dentro do automobilismo, a gente vê caminhões de toneladas, né? E o pessoal tem muita habilidade para controlar, né, aquele peso todo, né, competitivamente, né? Então, são muitas categorias e eu acompanho a grande maioria delas, com certeza. E você até me puxou aqui, você falou bastante aí do rally, né? Você já fez ou tem curiosidade ou vontade de experimentar em algum momento? Com certeza, com certeza. Inclusive, é uma das ideias... no momento, eu estou participando da Fórmula V, que é um carro monoposto, um carro de Fórmula, parecido com a Fórmula 1, com a Fórmula Indy, porque a coisa, vamos dizer assim, é a oportunidade mais barata, mais custo-benefício. Mas o meu sonho sempre foi os carros de turismo, né? Sim. Tanto no Rally, quanto na Stock Car, enfim, os carros fechados, né? Eu sempre gostei mais desse tipo de pilotagem, desse tipo de carro. E isso abrange também o Rally, né? E a nossa cidade também tem uma história muito grande com o Rally. O Brasil em si tem uma história muito grande com o Rally. Nós já recebemos aqui nos anos 70 e 80, se não me engano, uma etapa do Mundial de Rally, quando era, inclusive, na época, o Grupo B, que era um grupo criado pela FIA, né? Em que o regulamento era muito brando, os carros eram super rápidos. Era uma época de ouro do Rally e o Brasil recebeu etapas, enfim. Gostaria, sim, de experimentar, né, os rallies. Eu tenho muita ligação com o Rally também. Sim. Todas as categorias. Se eu puder experimentar todas, com certeza quero. Moto, você pilota? Não. Então, não, mas também admiro muito, principalmente o pessoal que faz o Rally Dakar. Eles são... dentro das motos, existem duas categorias que eu digo que são caras mais loucos do que quem pratica o automobilismo dentro dos carros. Que em segundo lugar, é o pessoal do Rally Dakar, que realmente são pistas, é um local que não é regulamentado, são pedras, areia, terra, árvore, tudo, né? Um perigo imenso você ir para... Antigamente era no Senegal, hoje em dia está um pouco mais... Diferenciou um pouco, né? Hoje já está na Arábia Saudita, uma espécie de terreno... eu diria, arrisco a dizer, se alguém conhece mais do Dakar, se eu estiver falando besteira até, peço desculpa, mas a Arábia Saudita é um pouco mais arenoso, talvez não tenha tanta pedra quanto tinha antigamente, não tinha o perigo... que o Dakar tinha nos anos 90, inclusive com as guerras que haviam no Mali. Inclusive nós tivemos até nessa época incidentes com relação a isso. Inclusive foi por isso que o Rally Dakar saiu da África, né, em si, veio até inclusive para a América do Sul por conta desses conflitos, enfim. Então admiro muito o pessoal da moto do Dakar, mas sobretudo o pessoal da Ilha de Man.
que competem num circuito de, se não me engano, são 60 quilômetros de distância e correm nas vias públicas e em velocidades acima de 300 quilômetros por hora. São postes, casas, ribanceiras, enfim. Eu admiro muito esses caras. Eu diria que eles são os mais corajosos de todo o esporte a motor, são os pilotos da Ilha de Man, enfim. São caras que arriscam tudo para a vitória. E, assim, eu não ando de moto, não acredito que seja algo que eu gostaria de participar, talvez, a nível profissional, mas um dia ainda quero fazer alguma trilha, coisa assim, que também tudo que é corrida eu gosto. Então... mas tem uma admiração muito grande por eles. E você comentou sobre periculosidade. Acho que é um tema interessante da gente tratar aqui também. Eu costumo dizer, eu acho que a série do Senna recente retrata um pouco disso também, que anteriormente, sobretudo na Fórmula 1, mas nas categorias mais baixas, mais ainda, de forma ainda mais alarmante, havia um nível de periculosidade muito maior do que o que se encontra atualmente. Realmente havia um risco muito maior à própria vida do piloto. Hoje em dia, não. Hoje em dia os carros são mais preparados. Hoje em dia, inclusive, é até difícil ocorrer algum acidente mais grave, assim. Acidentes comuns já são mais difíceis de ocorrer, mais graves são mais difíceis ainda, né? Então, eu gostaria que você comentasse isso, até para tranquilizar, às vezes, alguma pessoa que também tem esse sonho e, às vezes, o medo, o receio da periculosidade mesmo, da alta velocidade, faça com que ela recue em determinado momento. Sim, a gente, no início do automobilismo, lá nos anos 1910, quando foi... existe até eu não sei exatamente como é a frase, mas é algo assim... o automobilismo começou 5 minutos depois que o segundo carro foi fabricado. Então, o segundo carro foi fabricado, alguém teve a ideia de competir um contra o outro. Então, o automobilismo é um esporte muito antigo. E desde 1910, 20, 30, né, existe uma cultura, inclusive, de dizer, né, até na Fórmula 1, na Fórmula Indy mesmo, os pilotos costumavam dizer assim, que o primeiro briefing da primeira etapa começava com 28 pilotos, você sabia o nome de cada um deles, e no final daquele campeonato, no mínimo uns 5 ou 6 não estariam mais naquela sala, né? 5 ou 6 eram garantidos de perder a vida, né, praticando o esporte, né? Eu acho que, assim, na minha opinião, você perder a vida praticando um esporte, independente de qual seja, eu acho que é uma das maiores... assim, eu me sinto muito mal. Me sinto muito triste, porque um esporte totalmente contra, ao contrário da morte em si, né? É a vida, né? O atleta. Então, nos anos 40, 50, 60, tinha muito isso, né? Que realmente 5 ou 6 realmente partiam, infelizmente. Era um momento do esporte em que os carros eram muito rápidos, as pistas eram pouco protegidas, mas os carros eram muito rápidos. Então, nos anos 90 para frente, começou a ter uma noção um pouco maior de segurança, né? Dos anos 2000 para frente, começou a ter mais ainda com relação aos carros, né? Que até os anos 90 não existia um equipamento muito importante que é o chamado HANS, que é o que protege o pescoço do piloto numa batida de frente, numa batida de lateral, que também o piloto pode movimentar a cabeça, né? E inclusive é um equipamento que foi desenvolvido para um tipo de fratura específico, que é a fratura de base de crânio, que acontecia muito, né? Até os anos 90. Inclusive até alguns dizem, né, que se não fosse a causa que acabou tirando a vida do Senna, a causa real, ele poderia ainda assim ter falecido por conta dessa fratura de base de crânio, porque é uma coisa que era recorrente, né? Era recorrente. E aí, inclusive, em 2001, 2002, começou a ser obrigatório a utilizar o HANS, enfim. Mas foi melhorando muito.
foi melhorando muito. Hoje em dia nós já temos na Fórmula 1 o Halo, que é aquela proteção na frente da cabeça do piloto. Na Fórmula Indy nós temos o Aeroscreen, que é aquela proteção tipo de caça, né? De avião de caça, né? E que previne pancadas na cabeça, como o Felipe Massa, inclusive, sofreu, acho que em 2008, não é? Isso, 2008, 2009, por aí, daquela mola, que foi algo que poderia ter, né? Tirado a vida dele, enfim, entre outras questões, né? Mas hoje em dia está muito mais evoluído, né? Muito mais evoluído. Nós vemos aí realmente a quantidade pequena de acidentes também. Os acidentes, em modo geral, diminuíram. Mas quando acontecem, eu diria que o piloto nunca teve tão seguro, né? Nós tivemos há um tempo atrás o acidente do Romain Grosjean, se não me engano foi em Abu Dhabi, né? Em que o carro simplesmente explodiu, né? E ele ficou por quase, se não um pouco mais de 1 minuto dentro das chamas e saiu com um pouco mais de algumas queimaduras na mão. Isso nos anos 60, 70 era fatal, com certeza, né? Seria fatal. Então, nós vivemos um momento muito seguro do automobilismo. Não importa em qual categoria até na nossa categoria que eu faço parte hoje em dia, que é a Fórmula V. Apesar de ser uma categoria de base, é uma categoria muito segura, nós temos o equipamento de segurança, inclusive é cedido pela categoria, nós não precisamos ter equipamento nosso, eles cedem luva, macacão, range, capacete. Legal. Então assim... Já exime o piloto de um custo ali, né? Sim, com certeza. Então tá muito seguro. Para você que quer participar do automobilismo, eu acho que é um esporte que ele não é mais o que a gente vê no YouTube, nos acidentes, a gente... não está mais naquele modo de que se você bater o carro, você pode perder a sua vida. Ainda acontece, nós não podemos zerar o risco. Sim. É um esporte de risco e até hoje é o esporte que mais houve fatalidade, né? Mas nós vivemos um momento muito bom. Então, para quem quer praticar o automobilismo, pode ficar tranquilo que diria que quase todas as categorias hoje em dia contam com uma segurança assim de outro mundo. E esses dias eu estava observando, estava vendo um comparativo que tinha, né, sobre os volantes dos carros da Fórmula 1 e a evolução dos volantes em determinado período, né? Hoje, para os leigos aqui como eu, por exemplo, o volante é até semelhante a um joystick de um videogame. Exato. Então, assim, é bastante tecnológico, tem botão ali para tudo que faz com que o piloto também já tenha mais segurança, né, nas manobras. Sim. Ele tem todos os ajustes, ele tem tudo ali na mão dele, né? E, assim, a tecnologia, né, ela inclusive é repassada para os nossos carros de rua. A gente diria que quem gosta do automobilismo, quem pratica o automobilismo, né, costuma dizer que as pistas, né, as corridas são um laboratório para ser depois passado para as ruas, né? As grandes montadoras testam muitos equipamentos que vão utilizar nas ruas, nas corridas, né? Então, é segurança que sai da corrida, né, que sai das equipes dentro do esporte, que também chega para a gente no nosso dia a dia, né? Sim. Então, uma evolução, a evolução de segurança tem sido bem grande. O airbag, por exemplo, foi testado primeiramente no automobilismo. Acho que é um exemplo bom que a gente pode citar aqui. A tecnologia dos capacetes é desenvolvida e é muito testada, né, pelos motociclistas, né, da MotoGP, até os automobilistas também, dos carros. Então é muita coisa, né, que a gente consegue aprender através das corridas, né? E já que a gente comentou, falei aqui brevemente sobre a série do Senna, por exemplo, citei como exemplo, mas eu queria saber sobre se você assiste às retratações que temos de automobilismo no cinema, como série, se tem a série do Senna. Recentemente nós tivemos também o filme do Gran Turismo, né? Nos cinemas. Enfim, nós temos bastante representações do automóvel. Estou para dizer, inclusive, eu não tenho essa informação, mas estou para dizer que talvez seja o esporte mais retratado, comparado com futebol, com basquete, enfim, acho que tem o maior acervo ali de filmes, de séries, de desenhos, né? Antigamente tinha o Speed Racer, né? Que fazia bastante sucesso. Sim. Enfim, eu acho que é o que mais tem representações na ficção, né? Sim, é um esporte que ele é muito amado, né? Eu costumo dizer, inclusive, que todo mundo diz que todo garoto sonhou em ser jogador de futebol,
mas todo garoto também sonhou em ser piloto. Todo garoto que vê, liga a televisão e por um acaso tá passando um carrinho correndo lá na frente dele, ele vai querer saber, ele vai se apaixonar pelo esporte em algum momento. Então, realmente, o automobilismo é muito retratado na televisão. Eu, quando era garoto, assistia muito o Speed Racer, assistia muito também a Corrida Maluca. É verdade, eram vários, né, desenhos assim, que retratam realmente o automobilismo, como você citou, a série do Senna, os filmes, enfim. Existe aquele filme muito bom também, o Rush, né, que retrata a disputa entre o Niki Lauda e o James Hunt, enfim. É verdade, existe o filme Grand Prix, que é um filmaço, também retrata a Fórmula 1 nos anos 60, entre outros, né, grandes filmes. E eu busco acompanhar o máximo possível, busco apoiar o máximo possível o nosso esporte dentro dessas mídias, das mídias em geral, né, tanto no cinema quanto em outras questões. E sim, é um esporte bem retratado. É uma paixão mundial também. E até porque provavelmente quando tem os lançamentos, né, as pessoas, não só as pessoas próximas, né, as pessoas buscam uma opinião sua. Com certeza buscam saber de você o que você achou. Isso, e é muito bom para nós pilotos porque movimenta o esporte realmente. A gente vê que tem um pico de interesse sobre o automobilismo em geral, quando sai uma série da Fórmula 1, uma série da Fórmula Indy, quando saiu a série do Senna, por exemplo. Eu acho que nos últimos anos aí, o automobilismo nunca foi tão falado por pessoas que não são aprofundadas no esporte quanto aconteceu com a série do Senna, né? Muita gente que nem conhecia muito do esporte começou a pelo menos acompanhar ou conversar sobre isso. Isso para nós pilotos mesmo que ainda não, mesmo que não seja no nível muito alto, mas também tem um resquício para nós que estamos iniciando. Então é muito bom. Quanto mais material de automobilismo sair, melhor para a gente, né? E tem saído realmente alguns matérias, documentários, filmes muito interessantes realmente. Matheus, a gente tem um joguinho aqui no Giro Entrevista que eu costumo fazer aqui com os meus entrevistados, com os meus convidados aqui do programa, que é bem básico, tá? O jogo são 5 tópicos, você tem que responder em uma palavra. O último tópico ele é um pouco mais polêmico e esse último tópico eu costumo abrir exceção para as pessoas não responderem apenas uma palavra, que é um pouco mais difícil nesse sentido, tá? Então, uma comida. Churrasco, pode? Pode. Churrasco, inclusive, é um dos mais falados aqui pelos convidados. Uma música. Uma música, exatamente. Pode ser uma música específica ou pode ser um ritmo musical. Não tem problema. Rock no geral. Um ídolo. Hélio Castro Neves. Um lugar. A pista. E... pista, né? Porque só pode uma palavra. Pista. E por fim, esse que eu falei que eu até abro a exceção para desenvolver um pouco mais, que é o mais polêmico. Um ranço. Um ranço. Ranço da dificuldade de praticar o automobilismo sendo de família de baixa renda. Posso elaborar mais até? Pode, claro. Dificuldade de apoio, mas, sobretudo, a elitização do automobilismo é muito grande. É muito difícil você ser de baixa renda, eu nem diria de baixa renda. É difícil você ser até de uma família de... Classe média alta. Como se chama? Isso, de classe média alta. Já é difícil. Problema de saúde na família. O meu pai tem... inclusive também, se eu puder incluir, a elitização não somente de quem pratica, já que é para ser polêmico, vamos ser polêmicos. A elitização de quem assiste, de quem acompanha. Porque todos assistem a Fórmula 1,
mas não apoiam e não assistem uma categoria de base. Todos imaginam que o Max Verstappen é o maior do mundo, ou que o Ayrton Senna é o maior da história. Mas, para falar a verdade, com a possibilidade financeira que eles têm, que o Senna tinha e que o Verstappen tem, é obrigação deles serem os melhores. Porque o Senna, quando saía da escola, a família dele mandava o motorista buscar ele com os karts na caçamba, e ele ia para a pista treinar horas e horas e horas. O Verstappen já nasceu em família de piloto. Né? O Jos Verstappen o pai dele já era piloto. Treinou. O Jos Verstappen colocava ele para andar na chuva horas e horas. Então, assim, não vamos vangloriar tanto quem está no topo, porque quem está no topo teve toda a possibilidade de treinar até chegar lá. Então, eles não fazem mais do que a obrigação deles de serem muito bons. Vamos olhar, talvez, um pouco mais. Não é porque eu estou iniciando, não. Não. Porque acredite, eu sou o que menos importa no momento. Porque tem muito garoto que já está na estrada há muito tempo e que, infelizmente, daqui a 2, 3 anos vai ter que parar e vai ter que ter um trabalho comum, o que não é problema nenhum, mas vai ter que deixar de seguir o sonho dele. Por questões financeiras. Então, menos elitização do automobilismo e mais apoio a quem está iniciando, mais apoio ao popular do automobilismo. Sim. Até porque, acho que você comentou bem isso, todo mundo conhece a Fórmula 1. Ponto. Nós comentamos aqui de grandes categorias, falamos da Stock Car, da NASCAR, Stock Car até transmitida pela Rede Globo e tudo, mas assim, são realmente menos requisitadas, por exemplo, né? Fórmula Indy, as pessoas, o povão, digamos assim, não conhece. Exato. E o que o povão tem acesso é a Fórmula 1, que é, igual você falou, é o topo do topo, mas que justamente o povão, que é o que mais assiste Fórmula 1, é o que dificilmente conseguirá um dia sequer até assistir uma corrida de Fórmula 1 presencialmente, porque os ingressos também são elevados. Exato, Pois é muito importante você analisar. Eu sei que tem gente que gosta de assistir somente uma categoria maior. Tem gente que, por exemplo, no futebol, tem gente que gosta só de assistir o Brasileirão, Série A e pronto. Não quer assistir o restante. Tudo bem, cada um tem o seu direito. Mas num esporte que é tão difícil você chegar, a gente precisa realmente do apoio, né? A gente precisa realmente do apoio. E mais uma vez, eu ressalto o que eu falei. Os pilotos que já estão lá, eles não fazem mais do que a obrigação do que se desempenharem bem. Quem tem uma família rica por trás, quem tem possibilidade financeira muito grande por trás, não faz mais do que obrigação. Por exemplo, você dizer que o Emerson Fittipaldi era um grande piloto, que o Senna era o maior da história, o Piquet, né? É válido, mas eles vieram de famílias muito ricas. Eu quero ver quando chegar um piloto que teve que batalhar de verdade, com dificuldades financeiras, e chegar num nível alto do esporte. Quando esse cara conseguir chegar lá, aí eu realmente vou dizer que ele é o meu ídolo. Atualmente eu tenho um ídolo do automobilismo brasileiro, que é o Hélio Castro Neves. Para mim é um dos pilotos que representa muito bem o Brasil lá fora. Ele é 4 vezes campeão das 500 milhas de Indianápolis. Vai buscar a 5ª vitória, inclusive, nesse mês. Mas, para falar a verdade, ele também veio de uma família super rica. Ele foi para os Estados Unidos muito jovem. Inclusive, o Tony Kanaan era colega dele, chegaram a morar juntos, inclusive. E o Tony veio de uma família bem mais humilde do que o Hélio. Teve um pouco mais de dificuldade. Então, assim, nós temos que realmente, talvez, olhar um pouco mais para quem busca o esporte com as dificuldades, entender que é importante o apoio, né? E é isso, né? Existem muitos pilotos, muitos atletas de outras modalidades, inclusive, batalhando muito para chegar onde eles querem chegar, onde eles sonham estar, né? Então, vamos olhar para quem está na luta, né? Não para quem já está lá no topo. Bom, acho que eu costumo pedir um recado final para todos que estão nos acompanhando. Acho que você já
praticamente já deu a sua deixa aqui, mas se você quiser dar mais uma complementada breve. Beleza. Eu só realmente preciso agradecer, né, você, todo mundo aqui do Giro Serra, pelo convite. É muito importante, né, poder falar da minha carreira, falar do meu início, como eu já comentei aqui. É um início bem humilde, eu busco com dificuldade fazer o que eu faço. E é muito importante ter esse espaço para falar com você, falar com todos os telespectadores, agradecer realmente, né, a atenção, agradecer realmente a quem já apoia. Existem muitas pessoas, eu falei aqui da falta de apoio, que existe muito, mas eu tenho muitos apoiadores, eu tenho muitas pessoas que me incentivam. Então, assim, eu só tenho a agradecer realmente. Falar desse esporte é realmente a minha paixão, é o meu sonho estar. O meu sonho no automobilismo atualmente é pelo menos estar numa categoria de nível nacional, na Stock Car, na NASCAR Brasil, porque eu já tenho uma idade um pouco mais avançada. Se eu conseguir chegar lá, perfeito, vou realizar meu sonho. Mas, sobretudo, aos garotos que estão mais jovens, que estão iniciando agora, é importante apoiar esses que estão iniciando. É importante abrirmos as portas para que o esporte... na nossa cidade, a Petrópolis tem uma história tão grande com o automobilismo. Nós temos pilotos petropolitanos que estão iniciando sua carreira, ainda jovens, né? Então nós precisamos realmente apoiar os atletas no automobilismo, no futebol, no judô, no taekwondo, enfim, qualquer esporte que for. Precisamos realmente apoiar os atletas da nossa cidade, do nosso país, que tem tanto potencial. Mas no mais eu quero agradecer realmente o apoio realmente de todo mundo, dos patrocinadores, a Central Tintas, que é o meu patrocinador master aí já de tanto tempo, o Ateliê Mafalou Decorações, que também me apoia sempre, a DF Construtora, a WM Drywall Revestimentos, né, e o Pub Baritons, que são todas empresas da cidade, né, empresas petropolitanas que estão me apoiando. Então é um grande exemplo aí, né, de apoiadores, e sempre buscando também mais apoio, é muito importante. Mas no mais é agradecer a você pelo espaço, poder falar desse esporte maravilhoso, é sempre um prazer, e pode me convidar quantas vezes quiser. Com certeza, Matheus, eu que agradeço então a sua disponibilidade, o aceite aqui do convite para participar do Giro Entrevista. No mais é isso, quero agradecer a audiência de todos que acompanharam mais essa edição do Giro Entrevista. Um recadinho final que eu sempre deixo aqui todo final do Giro Entrevista caso você que esteja nos acompanhando agora pelo Giro TV News, canal 13 via Speed Fiber, pegou essa conversa pela metade, pegou algum trecho que às vezes queria ter um pouco mais de aprofundamento, vá lá no nosso canal no YouTube, no Giro Play, lá tem uma playlist chamada Giro Entrevista. Lá você terá acesso a todos os episódios do Giro Entrevista que já foram ao ar na íntegra. E aí você pode reassisti-los quantas vezes quiser e conseguir, obviamente, acessar aquele trecho da conversa que você não pôde acessar ou pegou a conversa no meio do caminho. Lembrando novamente, Giro Entrevista toda sexta-feira, 8 horas da noite, e tem as representações ao longo da nossa programação aqui do Giro TV News. No mais é isso, eu sou Gabriel Barbosa. Esta foi mais uma edição do Giro Entrevista e até a próxima.